Ó Deus Pai, Deus Santo, Deus misericordioso, cheio de graça, que nos alcança em nossas imperfeições, que é capaz de nos amar apesar dos nossos pecados. Deus gracioso, te bendizemos nesta hora, por tua presença em nosso meio, por tua presença neste lugar, e pela alegria de recebermos tua palavra. Pedimos, portanto, ó Deus Santo, que o teu Espírito venha nos encontrar agora com uma palavra que de fato impacte as nossas vidas, com uma palavra que de fato molde o nosso procedimento no mundo para que o Senhor seja glorificado, o testemunho do teu nome se faça manifesto através das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Alguns anos atrás, eu li um artigo, e já comentei sobre esse artigo com os irmãos, de um homem chamado Stephen Kennedy. Stephen Kennedy, ele é um articulista da revista Veja. Ele é doutor em administração pela Universidade de Harvard. E Stephen Kennedy é um homem que tem escrito algumas coisas muito interessantes. E para mim são mais interessantes ainda por ele não ser um evangélico, um cristão formal, digamos assim. Porque em vários dos escritos dele ele consegue refletir coisas muito profundas, bíblicas. E nesse artigo que eu li dele, ele contava a história de um homem extremamente rico em São Paulo. Stephen Kennedy, ele além de professor da Universidade de São Paulo, da USP, ele presta assessoria a várias multinacionais. Então um dia ligaram para ele no escritório dele, dizendo que precisavam com urgência que ele fosse participar de uma reunião para dar assessoria a uma questão muito séria, que a empresa X precisava tomar uma decisão. E ele foi para essa reunião. E era uma decisão realmente muito séria. Haviam alguns milhões envolvidos naquela decisão. E ele disse que ele ficou horas ali com o pessoal, com o conselho diretor e o presidente da empresa, conversando e discutindo, e as horas passaram. E aí, quando chegou ali perto do almoço, o presidente da empresa olhou e disse assim: gente, que horas são agora? E alguém disse: olha, vai dar meio-dia. E aí todo mundo pensou que ele ia dizer assim: bom, está na hora da gente almoçar. Diz que aquele homem baixou a cabeça e começou a chorar. E ele chorou copiosamente, na frente de todos. E o Kennedy estava nessa reunião, e depois que ele se acalmou e tal, ele olhou para as pessoas e disse: olha, me perdoem, quando está chorando, é porque hoje, na hora que vocês me disseram o horário, eu me dei conta de que dia era hoje. Hoje a minha filha está casando. Ela tem 27 anos. E agora eu me dei conta que eu não sei quem é minha filha. E nem ela sabe quem é o pai dela. Porque foram 27 anos vividos aqui dentro dessa empresa. E hoje é o casamento dela e eu nem estava mais lembrando. E Kennedy começa a falar então de como às vezes o tempo rouba essa coisa importante que é o tempo da família. Quando eu meditava nesse texto para a nossa meditação dessa noite, me chama a atenção a forma como Deus agora vai lidar com Abraão dentro da missão ser tu uma bênção. Temos meditado isso, temos pensado sobre isso, como ser bênção
na vida de pessoas. Mas a próxima lição que Abraão vai aprender é uma lição extremamente complicada. Uma lição que não era comum para a época dele. As gerações de Abraão, dos povos com os quais eles cresciam, eram gerações que não tinham tanto comprometimento com a sua casa. Isso pode nos parecer estranho, porque nós recebemos uma cultura ocidental humanista, que nos coloca como deuses para os nossos filhos. E então, de repente, falar de pais e mães que não precisam olhar seus filhos e que às vezes podem tomar o direito de tirar a vida dos filhos, nos parece estranho. Mas a cultura de Abraão era assim. E agora Deus olha para esse homem e diz para ele: você, Abraão, quer ser uma bênção. Ok, e eu, Deus, quero que você seja uma bênção. Só que tem uma coisa que você tem que aprender. Você precisa aprender a guardar a minha aliança contigo. Observe que versículo 9 diz que o Senhor Deus disse algo mais a Abraão. Nós já vimos o porquê. No capítulo 17, nossa última meditação, Deus exige que Abraão mude o seu nome para que ele, Abraão, morra e então possa viver agora aquilo que Deus quer dele. E depois disso ele diz assim: disse mais, eu quero que você guarde a minha aliança. Isso pode nos parecer simples. O que é guardar a aliança? Para muitas pessoas seria: bom, vamos pegar a Bíblia e vamos observar o que Deus diz na nossa vida. O que é guardar a aliança? Tem um bando de doido por aí pregando que guardar a aliança é dar tudo que você tem, vende a casa, dá lá de oferta, pega o teu salário, dá de oferta. Tem um bando de louco entendendo a aliança como sendo esse tipo de sacrifício louco que nós temos que fazer em nome de Deus. Os mais legalistas, como os fariseus, entendiam a aliança como uma coisa de guardar letra por letra o que Deus disse. Mas quando Deus diz para ele: guardarás minha aliança, tu e a tua descendência, versículo 10 ele diz o que é essa aliança. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. O que é aliança? É guardar os mandamentos? Não. É dar até o que você não tem para Deus? Não. As pessoas não leem direito esse texto. Deus não está exigindo nada disso. O que é a aliança que ele quer que Abraão guarde para que ele, Abraão, seja uma bênção? É simples. Eu quero que você circuncide todo filho homem que você tiver. Para a gente isso parece estranho. Mas o que era isso? O que representa a circuncisão no Antigo Testamento? É a inserção de uma pessoa no pacto do reino de Deus. Eu quero ser uma bênção. Eu preciso aprender a trazer a minha casa, a minha família ao pacto. Eu não posso ser uma bênção sozinho. Se eu tenho esposa, se eu tenho filho,
ou filhos, eles têm que ser trazidos ao pacto com o Senhor. E sem que isso aconteça, eu jamais serei bênção para alguém. E aí começou a complicar. Porque tem um monte de pastor que é bênção para os outros. E ele não percebe quão desgraçado é a vida dele. Porque a mulher está morrendo, os filhos estão morrendo, e ele acha que é bênção para os outros. Não, ele não é bênção no reino. Ele é uma vergonha para o reino de Deus. Mas como nós aprendemos a olhar que ser bênção é o que acontece na vida dos outros? Como nós aprendemos a olhar de forma egoísta que bênção é aquilo que me satisfaz? Então se alguém me diz algo que me satisfaça, que me agrada, que me ajude em alguma coisa, como é uma bênção aquele homem? Não, ele não é uma bênção. Se a família dele está morrendo espiritualmente, ele não é bênção coisa nenhuma. Ele é apenas uma mula, uma besta que Deus está usando para a glória dele mesmo, Deus. Você está entendendo? Deus tomou a mula de Balaão e usou para a mula profetizar, para a mula dizer algo a alguém. E nem por isso aquela mula é uma bênção. Ninguém diz que mula abençoada de Deus. Não, tem um bando de pastor por aí, um bando de pregador, um bando de profetisa louca que tem por aí, que não passam de mulas. Que Deus usa para falar o que quer, mas que não passam de mulas. Mas não são bênçãos coisa nenhuma. Porque a primeira marca essencial de que nós estamos sendo bênção na vida de alguém é a nossa casa. É o cuidado que eu tenho com a minha esposa, é o cuidado que eu tenho com o meu filho e, no seu caso, com os seus filhos. É quando eu os trago a aliança e os faço viver dentro da aliança. É quando eu os insiro no reino de Deus e os faço viver dentro do reino de Deus. Por isso Deus está dizendo para Abraão, você vai pegar o seu filho e você vai circuncidar, e essa será a marca da inserção dele no reino de Deus. O que é que nós estamos fazendo hoje? Nós estamos negando o direito dos nossos filhos serem inseridos no reino de Deus. Israel continuou praticando a circuncisão. No Novo Testamento, Deus estabelece que o batismo é o novo sinal do ingresso no reino. Por isso Pedro, em Pentecostes, ele diz que a promessa do Espírito Santo é para nós que cremos, para os nossos filhos e para aqueles que o Senhor ainda ia trazer. Você entendeu bem a sequência? Eu, meu filho e aqueles que Deus ainda vai trazer. Onde que está meu filho? Entre os que Deus ainda vai salvar? Ou entre aqueles que estão aliançados com Deus? E por que que então no livro de Atos eles batizam a casa toda? Não era só o convertido. Lídia aceitou Jesus, aleluia! E aí diz o versículo seguinte, foi batizada ela e toda a sua casa. Carcereiro aceitou Jesus, aleluia!
E foi batizado ele e toda a sua casa. Qual é a marca da inserção no reino de Deus segundo o Novo Testamento? Batismo. E o que é que as igrejas estão fazendo? Negando o direito de seus filhos serem inseridos no pacto e no reino por meio do batismo. Quando eu tinha tomado a decisão de sair da igreja presbiteriana, eu dizia para Josi que a única coisa que ia ser muito difícil era encontrar uma igreja como a presbiteriana que respeitasse o pacto familiar. Porque é difícil, as igrejas hoje não respeitam o pacto familiar. E eles acham que são uma bênção. Eles vão lá, trazem seus filhinhos, apresentam, ó Senhor, está aqui meu filho. E quem disse que Deus mandou apresentar filho? O texto que os loucos usam não tem nada a ver com a apresentação de filhos. Antigo Testamento mandava circuncidar, Novo Testamento tem que batizar o filho. E graças a Deus a igreja presbiteriana pratica isso. Mas agora que eu estava saindo, Senhor, onde eu vou praticar o pacto quando eu tiver meu filho? E graças a Deus estamos numa igreja bíblica que respeita o conceito pactual. Para mim foi uma alegria muito grande quando o nosso bispo, Dom Paulo Garcia, batizou meu filho e o inseriu no reino de Deus. Porque ser bênção na família implica primeiramente trazer a família ao pacto. Trazer a família à aliança. Por isso Deus está dizendo, você vai circuncidar o teu filho. Agora olha que interessante. Ele diz, essa é a minha aliança que você vai guardar. E a tua descendência também vai guardar. Todo macho será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. E isso será sinal da aliança entre mim e vós. O que é aliança? É uma marca que Deus impõe e imprime àqueles que lhe pertencem. É por isso que é estabelecida a circuncisão. É uma marca que ficará na sua vida para te lembrar que você pertence ao Senhor. Uma vez eu li um capítulo de um livro do Dr. Oscar Cullmann, chamado Das Origens do Evangelho e a Formação da Teologia Cristã. E Cullmann dizia uma coisa interessante, que a maior objeção daqueles que não querem batizar seus filhos é, mas meu filho não pode escolher. Ele ainda não aceitou Jesus. Só quando ele aceitar é que ele pode fazer isso, porque aí sim foi consciente. E como diz um negócio interessante, ele diz, nós nos esquecemos que nós estamos falando é de reino de Deus. Eu não conheço nenhum pai que quando se trate de um conceito de reino, diga, não, eu não vou registrar meu filho como brasileiro, porque ele ainda não tem consciência se ele quer ser brasileiro ou não. Eu vou esperar ele crescer, ter 18 anos, aí ele decide se ele quer ser brasileiro ou não. Não conheço nenhum pai que diga, não, meu filho não vai ser americano. Ele vai crescer para ele decidir se quer ser americano. Quando nós tratamos de reino, nós inserimos filhos no reino, porque eles pertencem ao reino. Não é uma coisa de escolha, não é uma decisão que eles têm que tomar. Eles nasceram dentro do reino. Por famílias que estão no reino, por famílias que estão aliançadas com o reino de Deus.
E então, por isso, os meus filhos têm que ser batizados. Eu tenho que deixar neles a marca do reino. E se no Antigo Testamento a marca é a circuncisão, para nos lembrar o sacrifício de Cristo pela vida humana, no Novo Testamento a marca é o batismo, que nos lembra a regeneração operada pelo Cristo da cruz. Você entendeu o simbolismo? Por que se circuncisa no Antigo Testamento? Por que vai lá, 8 dias, pega o piu-piu da criança e corta a carninha ali? Porque ali está o órgão de onde sai a reprodução e a vida. E ali, então, nessa marca estará marcada a ideia de alguém que morrerá por nós, será sacrificado por nós. Cristo já morreu, já foi sacrificado, a circuncisão foi completa. E o que ela nos deixa agora? A marca da cruz, de um povo lavado, regenerado, transformado por aquilo que ele fez por nós no Calvário. E então essa marca vai chegar no meu filho, por meio do batismo. A água que meu filho vai receber sobre o seu corpo é a marca do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Eu quero ser bênção? Então que eu primeiro aprenda a respeitar a inserção da minha família no reino. Mas há uma coisa ainda interessante. Observe que o versículo 12 diz que isso seria feito com aquele que tinha 8 dias. Não é algo que pode ficar esperando não, irmão. Não é algo que pode ficar esperando. Passados 7 dias, ao 8º dia tem que ser circuncidado. Por que Deus estabeleceu isso? Para contar o símbolo da criação. De um Deus que em 6 dias cria o mundo, no 7º descansa. E então no primeiro dia, depois dessa semana de criação, ele é consagrado ao Senhor. Há todo um simbolismo sobre isso no Antigo Testamento. Nasceu aquele que fora criado por Deus. Agora é a hora de consagrá-lo. Qual é o valor que nós temos dado à nossa casa na perspectiva do pacto? Qual é o valor que nós temos dado à nossa família na perspectiva da aliança? Quando ele termina de falar dessa questão do filho que será circuncidado, ele faz uma advertência no versículo 14, interessante. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo, pois quebrou a minha aliança. Vamos colocar de uma forma muito clara agora para você entender. Deus não tem compromisso nenhum com os teus filhos, até que eles sejam inseridos no pacto. Agora doeu. Agora doeu. E é para doer. Porque ele disse, se essa pessoa for incircuncisa, que seja eliminada, pois eu não tenho pacto nenhum com ele. É por isso que eu acho uma tremenda irresponsabilidade dos pais que têm os seus filhos e não os trazem para um pacto com o Senhor. E depois querem ser bênção. Não são bênçãos na sua casa, não são bênçãos para seus filhos, não têm responsabilidades espirituais com seus filhos e depois querem ser bênção. Querem pregar para os outros, querem evangelizar os outros. E a casa dele está lá destruída espiritualmente, porque as marcas do pacto o irresponsável não trouxe.
eu disse, ele será eliminado. Você sabe quem que teve que ver isso de perto? Quem que viu a dureza disso? Nada mais, nada menos do que um homem chamado Moisés. Pega a sua Bíblia, dá uma olhada em Êxodo. Êxodo capítulo 3. Perdão, 4. Versículo 24. Ele está voltando para o Egito para cumprir a missão que Deus entregara. Agora Moisés vai ter uma bênção. Até então, ele não era bênção coisa nenhuma. Ele era um fugitivo que tinha matado um homem. Ele não era bênção coisa nenhuma. Agora Moisés vai voltar para o Egito para ser bênção. E olha o que aconteceu. Êxodo 4, 24. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou-o o Senhor e o quis matar. Nós não sabemos o que Deus fez. O texto não nos diz o que Deus fez para que a mulher de Moisés percebesse que Deus estava querendo matar Moisés. Esse é um dos mistérios. E não vamos entrar no mistério. Quem gosta dos mistérios são os pentecostais. Eles gostam do mistério. Então a gente gosta do que está revelado. O fato é que aconteceu alguma coisa que deixou Zípora assustada e ficou claro para aquela mulher que era Deus querendo matar Moisés. Por quê? Versículo 25. Então Zípora tomou uma pedra aguda e cortou o prepúcio de seu filho. Lançou-o aos pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. A expressão esposo sanguinário é uma expressão hebraica que quer dizer aquele que traz a morte sobre nós. Agora, olha o que aconteceu no versículo 26. Assim o Senhor o deixou, depois que ela fez o quê? Que ela cortou o prepúcio, depois que ela circuncidou. E o texto deixa claro, ela disse, esposo sanguinário, ou seja, aquele que traz a morte, por causa do quê? Foi por causa da circuncisão, porque aquele infeliz do Moisés, aquele irresponsável do Moisés, não havia trazido seu filho ao pacto. Você entendeu a seriedade disso? Você quer ser bênção na tua casa? Quer ser de fato uma bênção para as pessoas? Comece pela tua casa, trazendo teus filhos ao pacto com o Senhor. Agora, por que as pessoas não querem fazer isso? Porque trazer filhos ao pacto significa viver com eles a dor deles. Significa viver com eles as marcas que eles terão que carregar. Quem é que fazia a circuncisão antes de estabelecer o sacerdócio? Não era a mamãe. Era o papai que tinha que pegar o filhinho de 8 dias e cortar o prepúcio. Era o papai que tinha que ver o sangue jorrando do corte. Era o papai que tinha que ouvir a criancinha chorando a dor daquele corte. Trazer ao pacto significa inserir paz nas dores dos seus filhos. Quer ser bênção? Traga seu filho ao pacto.
Mas ao trazê-lo no pacto, sabe o que isso significa? Viver com ele as dores que ele está vivendo. E aí fica difícil, porque o que mais tem é pai irresponsável, que não quer viver a dor do seu filho. Não quer passar por ele as dores, com ele as dores que ele passa. Aí é fácil ser bênção. É quando o filho vem procurar para uma conversa. Não, filho, vamos orar. Não, filho, não tem tempo não. Vai para lá. É fácil. Mas esse mesmo infeliz depois vai lá na igreja pregar. Vai aconselhar. Esse mesmo infeliz depois vai lá evangelizar. Ele não vive as dores que o pacto impõe, as responsabilidades que o pacto exige. Aí ele quer ser bênção. Ó, bênção! Irmãos, eu fico imaginando isso aqui como deve ser marcante para a vida de um pai. Ele causar a dor e viver a dor com seu filho. Quando Arthur era pequenininho, que ele tinha que tomar as vacinas dele, Josi não aguentava entrar, não. Eu tinha que entrar. Pegou na enfermeira e disse, ó, segura a perna aí que vai doer. Eu ficava me segurando aqui por dentro. Quando ele começava a chorar, a vontade que eu tinha de enfiar a mão na cara da enfermeira, fazer meu filho sofrer, ué. Mas não era o homem que tinha que fazer o filho sofrer. Para ensinar que no pacto, às vezes, os pais vão fazer seus filhos sofrerem, sim. É por isso que tem um bando de filho aí, largado, um bando de filho mal educado, porque os pais não aprenderam a fazer o filho sofrer. A dar as dores do pacto. Agora, se é pai, ele vai dar a dor e vai sentir junto com. Ele sabe que ele precisa dar aquela dor, mas ele vai sofrer junto com. E isso é ser bênção. É educar filhos dentro do reino, com todas as dores que isso possa ter. Depois de circuncidado, a criança ainda ficava dias ali tendo que ser curada. Chegava lá no piu-piu e ficava fazendo o curativo. E doía. Até hoje, rapaz, esse negócio é complicado. Eu tive um amigo do seminário que fez a tal da cirurgia da fimose. Fimose, né? Isso mesmo. Esse negócio de doença eu sou ruim, velho. Tive um amigo que foi falar com o outro, teve uma trombose no dedo. Então, uma fimose. Meu amigo fez uma cirurgia, rapaz, foram mais de 7 dias ele convalescendo lá no seminário. Aquela cara, ele estava morrendo. A criança não é diferente, não. A circuncisão da criança também levava tempo para cicatrizar. E adivinha quem cabia a responsabilidade de andar com a criança nesse processo? Não era a mamãe. Era o papai. Ele fazia a dor, ele provocava a dor e ele era responsável por curar. Quer ser bênção, meu irmão? Começa na tua casa, provocando as dores que têm que ser feitas e curando essas dores para que a pessoa viva no reino. É muito fácil ser bênção quando não precisa olhar para a casa da gente. Muito fácil ser bênção desse jeito. Em virtude do horário, nós vamos parar aqui esse ponto sobre a inserção no reino da família como marca da bênção de Deus na nossa vida.
Mas domingo que vem a gente vai voltar aqui nesse mesmo ponto. Porque tu acha que acabou? Não, não acabou. Não é só o filho que está inserido no reino por causa do homem. Versículo 15, é a mulher também que vai ter que sofrer as consequências de estar no reino por causa do homem. O mistério é grande aqui. É por isso que a gente vai ter que dividir esse sermão em 2. E talvez em 3. Só esse sermão. Eu quero encerrar essa primeira parte desse sermão. Ser bênção é inserir nossas famílias no pacto. Dizendo para você que inserir começa pelos filhos. Pela responsabilidade de batizá-los e no batismo viver com ele as suas dores, viver com ele a sua cura. Isso é ser bênção. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te damos graças em nome de Jesus por nossa palavra e pelo confronto que ela faz nas nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a termos a ousadia de vivermos a Tua palavra. Não somente trazendo os nossos filhos ao batismo e à aliança, mas crendo na responsabilidade que temos de, às vezes, impormos a dor para curarmos o coração dos nossos filhos. Não nos deixa sermos frouxos. Não nos deixa sermos acovardados nessas questões. Também não nos permite sermos violentos, nem agressivos, mas que saibamos inserir-nos no reino com a sabedoria que o Senhor exige de nós. Dá-nos essa graça, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.